Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o Dr. Rubens José dos Reis Moscatelli, presidente do Sicom, e vamos falar tanto sobre o Dia do Síndico como sobre o projeto Recicla Santos. Aliás, não é um projeto, é uma lei Recicla Santos, não é verdade? Mônica, desde o começo do ano, aliás, desde o meio do ano, já vem sendo aplicada. No começo do ano ela foi promulgada, no final do ano passado para começo desse ano. E é uma legislação que trata da questão uma mudança de padrão com relação à coleta de resíduos recicláveis, o próprio resíduo normal, doméstico. É uma coisa muito importante para a cidade de Santos. Então, agora, desde julho isso, né? Isso. Tem que se separar lixo seco, lixo úmido, como que é? Vamos explicar mais ou menos não, explicar para o nosso telespectador. Matar qualquer dúvida, né? Veja, antes nós tínhamos essa questão aqui em Santos, já há mais de 25 anos, a questão do lixo, da coleta seletiva. A gente juntava lá vidro, papel, papelão, todo material reciclável, e a cada dia da semana, determinados bairros recebem essa coleta e continuam recebendo, com a questão do resíduo reciclável. Sim. O resíduo, o que mudou nessa lei, do lixo úmido para o lixo seco, é justamente nós temos a certeza de não misturarmos uma coisa com a outra. Sim. O que estava acontecendo? Quando chegava o resíduo reciclável lá na usina de separação da Terracom, muito daqueles resíduos que seriam recicláveis estavam misturados, estavam sujos, e eram inservíveis para a finalidade. Então tinha mais desperdício e gasto de dinheiro do que hoje temos, né? Então um dos aspectos importantes é essa separação. Você não mistura o orgânico, o molhado, com o lixo seco que vai para essa possibilidade de reciclagem. Agora, se é uma lei, normalmente existe uma multa. Sim. Já teve algum caso? Olha, até o momento, e isso é muito importante a gente destacar, a prefeitura, ela, desde o começo, quando entrou em vigor, ou melhor dizendo, quando foi publicada a lei, eles nos chamaram lá para podermos ir conversando com os síndicos, falando da nova política ambiental de separação de lixo, para prevenir primeiro, conversar primeiro, para não ter que fazer a imposição da multa. Óbvio, tem que ter multa, porque senão as pessoas acabam vamos dizer assim, deixando para lá. Não tem multa, vou fazer se eu quiser, se eu não quiser, não vou fazer. Não, existe a sanção, que é a multa, mas até o momento não houve aplicação, porque justamente os síndicos, por esse preparo que a prefeitura, a gente tem que elogiar, que fez a antecipação antes de entrar em vigor a lei, já fez a conversa com os síndicos, conversamos, muitos síndicos foram nos procurar, mas também através da própria prefeitura, para poder se alinhar e saber como fazer dentro do seu condomínio para não ser punido. Agora, como se faz essa orientação no condomínio? Isso é importante. Com certeza. Por isso que, já desde o começo, nós procuramos falar com os síndicos para que fosse criado dentro de cada edifício, de cada condomínio, essa consciência. Primeiro para a gente destacar que o condomínio, aquela rotina de separação, ela deveria ser continuada. O condomínio não ia precisar, por exemplo, comprar tambores diferenciados. Aqui é vidro, ali é metal. Nada disso precisa. Precisa separar lixo seco e lixo úmido. Então, por exemplo, quando a gente pensa em separação, alumínio, papelão, isso tem que separar? Não, separa no sentido de não ir junto com o orgânico ou com aquele resíduo que é do banheiro, por exemplo, que esses vão para a coleta normal diária. Certo. Essa que, vamos dizer assim, é chamado lixo úmido. Já, se o condomínio quiser, ele pode fazer essa separação até específica, metal, madeira, vidro, os recicláveis, plástico.
Mas não é obrigatório, ele só precisa separar nessas duas categorias. Por quê? Porque na hora que vem a coleta pública do município lá no bairro, ele já faz esse recolhimento. E, por outro lado, também a própria legislação federal, e a municipal não é diferente nesse ponto, ela define que quem pode fazer, por exemplo, um plano de gerenciamento de resíduos são através das cooperativas cadastradas junto à prefeitura. Mas tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque esse serviço não é obrigatório aos condomínios. E a gente tem visto aí, isso é importante a gente alertar, muitos clandestinos tentando vender um serviço desnecessário aos condomínios, que é o gerenciamento de resíduos. Agora, alguns condomínios, eu soube que houve problema na organização dos espaços, né? Como é que isso pode ser resolvido? Uma das maneiras de você, principalmente porque o condomínio mais antigo, ele não foi concebido, não foi projetado para ter um local muito maior ou que permita a separação. Eu posso falar até pelo condomínio onde eu resido, né? Lá é bem simples, você tem os tambores para o resíduo doméstico do dia a dia, num canto, mas tem lá a plaquinha, olha, resíduo úmido, vai. E do outro lado, reciclável. E você, como eu falei, se não tiver muito espaço, compra um tambor e coloca tudo junto lá. Pode ser a caixa de papelão, o vidro, o plástico, o metal, para que isso possa ser depois encaminhado à coleta seletiva. Já voltamos a falar. Tá certo. Ouça agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, especialista em saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar a respeito da odontogeriatria, que é uma especialidade específica para os idosos. Ele tem que ter uma especialidade específica para ele, porque o idoso fica mais suscetível a ter cárie e a ter doença gengival. Ter doença gengival porque, como na nossa pele, do corpo inteiro, com a idade vai ficando mais fininha, a gengiva também, né? A nossa mucosa, a gengiva, ela vai ficando mais fininha e mais suscetível à inflamação. Cárie por quê? O idoso tem a tendência de gradativamente ir perdendo o paladar, então ele exagera tanto no sal como nos temperos. E isso acomete mais, além da doenças sistêmicas de pressão, diabetes, acomete também mais a cárie. E infelizmente o idoso não tem tanto hábito de passar no dentista, né? Infelizmente ainda é assim. Eles vão deixando de lado os cuidados, né, com a boca. E quando vai no dentista já está tudo cariado, está tudo inflamado, então é muito importante, né? Ver a prótese está bem adaptada, se não está bem adaptada, tem que trocar para não dar nenhuma ferida na boca, ver se tem alguma ferida que pode estar sendo um câncer bucal, tudo da idade tem que ter mais controle. Fico no aguardo, qualquer dúvida me mantenho à disposição, obrigada. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Já estamos de volta e eu converso com o Dr. Rubens Moscatelli. Rubens, a coleta seletiva, ela passa semanalmente no bairro. Isso mudou? Não mudou. Isso que a gente tem que enfatizar, Mônica, porque existe um trabalho muito sério também das cooperativas, que as cooperativas de reciclagem, elas trabalham com a inclusão social de pessoas que são catadoras e tudo mais. É um serviço muito legal, muito interessante e tecnicamente importante. Porém,
nós temos que tomar o cuidado de não estarmos sendo usados para finalidades não tão adequadas. Por exemplo, catadores que usam crianças que não são cadastrados, cooperativas que não são cadastradas. Então, como o condomínio não é obrigado a fazer o gerenciamento, o plano de gerenciamento, ele pode se valer da coleta seletiva que passa no bairro. Embora a pessoa já esteja acostumada, já esteja, sabe, até o dia certinho que passa lá no bairro, mas sai sempre no Diário Oficial do município, diariamente, e também no portal da prefeitura. Então dá para acompanhar ali quando é que vai passar no bairro e tudo mais. Fora isso, tem também a situação de você fazer essa juntada e adequadamente deixar lá no local. Tem que olhar os horários, né? Porque você não pode colocar, embora deixar você lá, né? E deixar Claro. lá, que você pode causar outros problemas. Então tem que tomar esse cuidado para não ser muito ansioso colocar antes e também Não perder a data, né? não perder a data. Agora, e o ecoponto que foi criado, né? Olha, o Fixo? ecoponto é fixo, ele fica ali perto, no bairro do Imbaré, e é um posto de entrega voluntária, né? Você vai lá, não necessariamente com material reciclável, você vai até mesmo com coisas que, por exemplo, tem um serviço da prefeitura chamada Catatreco, Sim. que você também pode deixar lá no ecoponto. Uhum. É importante, por quê? Porque você não precisa ficar aguardando, porque o grande problema do reciclável é o volume que ele detém, né? Você Com acaba certeza. tendo mais volume do que peso. Então, se você levar no ecoponto, você ainda tem uma outra vantagem, que é o desconto em algumas lojas do comércio santista que estão cadastrados lá. Isso é bárbaro. Acaba batendo em tributação. Então, tem uma coisa interessante. Você faz o cadastro. É muito interessante nesse sentido. Agora eu quero falar sobre a padronização das calçadas, Rubens. O que o condomínio tem que fazer agora? Essa é uma novidade. Começou, veja, já se conversava há muito tempo na Câmara e até mesmo no próprio Executivo Municipal a questão das calçadas. Já há muito tempo, a calçada, a responsabilidade pela manutenção e conservação da calçada é daquele que é proprietário ou que ocupa o imóvel onde é fronteiriço a esse passeio público, né? Então cabe àqueles que estão ali com seu comércio, com a sua residência, fazer a manutenção. Agora a prefeitura, desde setembro, promulgou, entrou em vigor uma lei complementar, a 980 de 2017, que determina como cada um de nós, seja o condomínio, seja o comércio, como é que cada um de nós, na hora que vai fazer essa manutenção, tem que proceder a essa padronização, né? Então, agora a prefeitura definiu como é que você vai fazer e vai deixar todas as calçadas, em princípio, com o mesmo modelo para todos os bairros e situações. E aí é obrigação de cada condomínio? De cada condomínio, de cada imóvel que está fronteiriço ao passeio público, no sentido da manutenção. Não é que, por exemplo, entrou em vigor lá em setembro e os condomínios que já tinham feito a manutenção anteriormente vão ter que reformular tudo aquilo e ir para um padrão novo. Só quando forem fazer uma nova manutenção é que isso vai ter que acontecer. Eu não tenho que desfazer a minha calçada agora. Vamos fazer o padrão da prefeitura. Não, só vou fazer isso se eu tiver que fazer a manutenção. Aparecer um buraco, a raiz da árvore rompeu lá, eu vou ter que fazer algum tipo de intervenção, aí eu vou ter que recorrer a essa legislação. E aí tem dois fatores que eu considero muito importantes. Um deles a gente está explorando bastante, a questão arquitetônica até da engenharia, que é a padronização, mas também na contratação da mão de obra que vai fazer o serviço. Eu tenho que contratar alguém que tenha o conhecimento desses padrões e uma técnica adequada, porque senão, além de eu gastar o dinheiro para fazer isso, eventualmente eu vou poder também ser multado. Sim. E essa lei complementar, que é interessante, ela tem vários critérios e definições do que é considerado área de manutenção da prefeitura, área de manutenção do proprietário. Isso é importante. A gente tem assim que entrou em vigor a lei, saiu no Diário Oficial, nós fizemos questão de publicar a íntegra da lei
já tinha no portal da própria prefeitura e no Diário Oficial, mas a gente sempre coloca no nosso próprio portal para que os síndicos já vão tomando conhecimento. Então é importante, dá uma olhada lá no site, ou sicom.org.br, leis, você tem todo esse conteúdo conforme a gente está aqui conversando. Falando em síndico, né, que temos agora o dia do síndico, regulamentação da profissão de síndico. Ganha cada vez mais força, Mônica, essa situação. Veja, porque nós temos visto aí muitos síndicos, muitos condomínios sendo tocados por pessoas que têm experiência, mas não têm técnica. Sim. Porque a lei, até hoje, o Código Civil, não exige um conhecimento técnico, uma formação jurídica, uma formação de administrador. A pessoa pode até ser isso, mas ela pode ser uma pessoa que tem curso primário. Sim. Desde que ela seja alfabetizada. Por quê? Porque ela precisa ter o CPF dela ligado ao CNPJ do condomínio, vai ter que fazer movimentação de conta bancária e outros procedimentos da Receita Federal e tudo mais. Então, tirando essa exigência de saber ler e escrever e ter CPF válido, não tem outra coisa ainda previsto em lei. E nós temos visto muita gente, ainda com boas intenções, mas levando o condomínio a situações apavorantes. Alguns outros não, são até, vamos dizer assim, bandido mesmo, criminoso. O cara vai lá e aproveita o condomínio para finalidades próprias e escusas, enfim. Mas se você regulamentar uma profissão como profissão, você começa a criar exigências, começa a ter um órgão que vai fiscalizar diretamente a atividade, vai criar um código de ética. É diferenciado isso em relação a você ter uma função, que é hoje, e uma profissão que poderá ser. E hoje o Senado, através do senador de Brasília, ele abriu os olhos em relação a isso e já existia um projeto de lei lá, desde o comecinho da década, depois do Código Civil, né, depois de 2002, já existia um projeto de lei para regulamentar essa profissão, mas ficou parado tendo em vista várias outras situações que a gente tem vivido aí no Brasil, né? Sai presidente, entra presidente, e o Congresso tem que ser corte de investigação e não de legislação, então esse que é o grande problema. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica do designer Eloy Oliveira. Eloy, qual é a dica de hoje? Sabe o que eu acho mais bacana? O quê? Que você não sabe nunca qual é a dica que a gente vai dar. Nunca sei mesmo. O que você acha aqui? Eu acho lindo isso. Uma sala de almoço. Olha, que bonito. Xadrez na parede, que eu acho que dá um ar tão piquenique, né? Tem a lembra cara minha de casa de Campo comida. Jordão, minha sala de almoço, verdade. né? Seria um projeto para Campos, por que não? Né? Flores, que traz um ar romântico, agradável, né? Então a gente coloca uma moldurinha, separa xadrez para baixo, estampa para cima, fica bem bacana. Também no azul, né, que eu adoro, né? Uma etnia para fazer os assentos das cadeiras e cadeiras vermelhas para esse ambiente. Mesa madeira, coloca de repente uma mesa redonda e cadeiras francesas vermelhas. Olha que charme que ficaria. Lindo, com lindo. a estampa no azul marinho. Cortina, a gente pode usar a cortina romana como persiana, que ela vai subindo em camadas, num cru no linho. Maravilhoso. Não fica charmoso? Aqui também caberia muito bem Richelieu, ficaria muito charmoso. Mas a gente pode falar disso Num num próximo programa, com certeza. Muito legal. Até o próximo programa. Até o próximo. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com o presidente do SICOM, Dr. Rubens Moscatelli. Rubens, fala um pouquinho dos prós e contras deste projeto de lei. Olha, não só o projeto de lei, mas tornar o síndico como realmente uma profissão, vamos pegar pelo lado negativo, em primeiro lugar. O que a gente vê hoje, mesmo não tendo a regulamentação, normalmente a gente encontra o síndico como sendo a pessoa para a qual nós destinamos todos os problemas, sem necessariamente passar para ele possibilidades de solução. Ou seja, ele fica isolado, tendo que resolver os pepinos, e às vezes não tem, ele próprio não tem esse perfil, ele quer impor a vontade dele, tem várias questões que implicam nisso. Então tem que haver, mesmo com a regulamentação da lei ou sem ela, a efetiva participação de conselheiros, dos condôminos, e o síndico ele tem que ter um perfil de receber essas sugestões e muitas vezes as críticas não levar para o lado pessoal. Então é muito difícil, porque você está lidando com pessoas ali que são interessadas, elas querem ter um melhor uso daquele seu imóvel para que possa propiciar para eles felicidade, E dos recursos, né? E ao mesmo tempo um bom uso dos recursos, quer dizer, gastar dentro daquilo que é adequado dentro do planejamento. Então, essa participação efetiva do condômino vai ser, no meu modo de ver, a pedra de toque, aquilo que vai fazer com que funcione a eventual regulamentação do síndico. E não dá para pegar uma varinha de condão e dizer assim, vamos colocar síndico profissional que vai ser a solução de todos os problemas. Às vezes cria mais problemas. Agora, o síndico profissional já entrou nesse mercado, mas ainda também não é uma profissão regulamentada. É uma tendência também que veio para ficar. Você acha que o síndico que não mora no condomínio, vamos dizer assim, é melhor? Ele tem que ter muito mais jogo de cintura do que o morador. Porque ele vai ter que, se por um lado ele vai ser o moralizador, o disciplinador, porque ele não tem vínculos antigos ou anteriores com a grande parte dos condôminos, quer dizer, ele não entra naquela, eu não gosto desse, gosto daquele, vou tratar diferentemente esse e aquele. Mas ele tem que ter muito bom senso para apreender, primeiro, como é que fazer um diagnóstico, como é que ele vai se inserir nessa comunidade, não só os condôminos, mas também a equipe de trabalho, os colaboradores, os funcionários do condomínio, porque são eles também que ficam com o receio, vem gente nova aí, vamos boicotá-lo porque a gente gosta do jeito que está, não queremos mudança. Então tem todo esse pensamento que ele tem que fazer. Outra coisa, ele tem que, hoje em dia, se preparar para esse mercado. Nós temos lá no SICOM um curso de síndico profissional, hoje está com 2 módulos, teórico e prático, ele acaba tendo as noções básicas para que ele possa ter um desempenho efetivo. Tem vários síndicos profissionais que hoje estão aqui no mercado da região que passaram por lá. Seja para fazer uma reciclagem, seja mesmo para ter uma formação nova. Mas não para por aí. A gente já está há um tempo na profissão e no mercado de condomínios. A gente percebe que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem mais necessidade de aprofundar, de procurar outras situações. Nosso curso sempre é dinâmico, sempre traz uma situação nova, mas que não se encerra nisso. Então, é aquela coisa, a pessoa tem que, para poder ter um sucesso maior nessa profissão ou nessa função, a necessidade, o interesse, mas ele tem que ter a dedicação de cada vez se aprofundar mais. Isso é muito importante também. Agora, está chegando o dia do síndico, né? Tão sonhado dia. O tão sonhado, dia 30, né? Dia 30 de novembro. 30 de novembro. Conta pra gente, o que é que o SICOM está planejando, como é que é? Olha, todo ano a gente faz alguma
lembrança, algum diferencial. Então, no dia 30 de novembro, os nossos associados vão passar lá a partir da parte da manhã, a partir das 9 horas, é o horário que nós abrimos, e vão ser recebidos lá com coffee break, com brindes. E é só passar por lá, tomar um cafezinho com a gente, que a Dona Branca faz lá, né? Então, eu recomendo muito que os síndicos, né, compareçam. Só aqueles síndicos do mal, né, que a gente sabe que tem alguns, esses aí podem ficar em Tem os casa. síndicos do mal, né? é verdade. Falando em síndico do mal, nós estamos falando do caso do síndico que foi condenado até por estelionato, né? Estelionato é apropriação indébita. Que isso é uma coisa importante a gente estar falando também, né? Veja, ninguém... a gente viu essa notícia e chegou a comentar até pela rede social, né? Mas... E o que eu vou falar aqui, eu falei lá, o síndico, lógico, a índole das pessoas a gente não tem como saber olhando para elas. Tem que ver o comportamento, tem que ter... Mas principalmente o nosso em relação a essas situações, a gente não pode ser omisso. Quando você tem um líder, um síndico lá, que é o representante de todos, é por isso que a lei fala que tem que ter conselheiro, que eventualmente pode ter o subsíndico, mas o condômino, que não tem cargo nenhum, esse é o mais responsável ainda. Por quê? Porque é ele que vai fiscalizar, em última análise é ele que vai pagar. Então ele tem que ter o controle, mas ele tem que também apresentar formas de resolver problemas. Isso aí. Porque se você deixar na mão dos outros, às vezes acontecem os grandes problemas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Mônica. E pelo dia do síndico também. E parabéns pelo SICOM. Parabéns a nós todos. A você, síndico, compareça lá dia 30. Serão bem recebidos e aguardo vocês lá. Obrigada. Obrigado. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.